Olá pessoal, bem-vindos a essa série de vídeos onde a gente vai aprender a aplicar as técnicas que a gente viu até agora em problemas de otimização contínua. Então vai ser muito legal a gente já ter, poder plugar os algoritmos que a gente já conhece em problemas de otimização cujas variáveis, as coisas que a gente tem que otimizar são contínuas. Porque no mundo real a maioria dos problemas são contínuos, então vai ser muito importante a gente saber isso. E também, ao final, vocês vão estar aptos aí a aplicar a técnica mais fundamental de otimização usada em aprendizado de máquina, em algoritmos de aprendizado profundo, que tem tido sucesso e levado o nome da inteligência artificial para os quatro cantos do mundo, aí, impactando negócios, indústria e todos os setores de atividade humana. Okay? Então, tenham em mente isso, que ao final dessa série de vídeos aqui, dessas aulas de otimização contínua, vocês vão estar com um ferramental aí de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, de uma maneira mais fundamental, mais simplificada, mas a ideia é exatamente ter essa noção bem fundamentada. Então, vamos lá. Até então, a gente estava lidando com problemas discretos, né? Por exemplo, encontrar uma solução para o 8 puzzle, né? Ou encontrar, por exemplo, uma configuração de 8 rainhas de forma que elas não se ataquem. Esses problemas são discretos. Por quê? Aqui no 8 puzzle, cada configuração diferente do tabuleiro aqui é discreto, né? A gente não move a pecinha, por exemplo, aqui, né? O espaço em branco não se move em pixels contínuos, na verdade, em valores contínuos aqui no eixo. Ele troca de posição, né, de uma maneira abrupta, né? Vamos dizer assim. Então, se eu fizer uma ação de ir para a direita, por exemplo, né? A nova configuração do tabuleiro é uma outra completamente já saltando, né? O mundo aqui discreto, ele dá saltos, né? Então, fazendo a ação de mover o espaço em branco para a direita, a gente teria esse salto aqui, seria o próximo estado. E no problema das 8 rainhas, né, as variáveis que a gente tinha aqui, na hora que a gente descreveu como problema de satisfação de restrições, por exemplo, são as colunas. Então, por exemplo, a variável que diz respeito à coluna 1 pode assumir 8 valores discretos, né, que são exatamente qual linha a rainha pode estar. Ela pode estar em 8 linhas diferentes. Tá? Então, esses problemas aqui que a gente abordou até agora são discretos. E agora a gente vai passar para um mundo mais interessante aqui de problemas contínuos, onde, por exemplo, né, aqui num caso unidimensional aqui, temos apenas uma variável e o valor dela no eixo y aqui. É uma variável x que eu vou chamar aqui, né? Está escrito espaço de estados aqui, mas podemos pensar que é uma variável x e a função objetivo f de x. Então, a gente pode ver que x, né, ela tem variações infinitesimais aqui, né, entre um intervalo dessa variável x tem infinitos valores. Né? Então, isso torna os problemas mais interessantes para a gente. E aqui acima a gente tem um problema com duas variáveis, né? Eu vou chamar de x1 e x2, e aqui em cima a função que a gente quer otimizar é f de x1 e x2. Ok? Então, a ideia é justamente trabalhar por exemplo, né, entre qualquer intervalo aqui que eu pegar entre de x1 ou de x2, de dois valores quaisquer dessas variáveis, tem um valor infinito, né, que eu poderia atribuir essas variáveis. Então, a gente tem que mudar um pouco, adaptar nosso raciocínio para esses problemas. E esses problemas são bastante importantes, né? Por exemplo, em robótica, né? Que é uma aplicação bastante moderna que está tendo bastante impacto na sociedade. Por exemplo, né, o x1 aqui, o x2, ou θ1 e θ2, né, vou até renomear aqui, θ1 θ2, que vai ser os nomes que a gente vai usar nas próximas slides. F de θ, F de θ1 e θ2. θ1, θ2, que, por exemplo, podem ser, né, no caso de robótica aqui, as juntas, os ângulos das juntas, de duas das juntas do robô que levam a uma configuração desejada.
Desculpe. Né? Então, encontrar esses ângulos é um problema de otimização contínua, né? Já que o robô pode, entre, né, dois ângulos de um movimento de um braço robótico, podem ter infinitas posições ali que o braço pode parar. Okay? Então, eis aí uma aplicação com bastante apelo moderno aí, que é em robótica. E agora vamos ver uma formulação bastante geral aqui para problemas de otimização. A gente vai ter um conjunto de variáveis, θ, um vetor, né, que é representado por um vetor aqui, θ, que vai ter cada componente desse vetor é uma variável do problema. Então, θ1 até θ1, θ2 até θn. É onde, por exemplo, num problema de robótica, cada θ aqui é, por exemplo, um ângulo de uma das juntas do robô, né? De um grau de liberdade que o robô tem para se mexer, e seria um exemplo de variáveis contínuas. E aí, o nosso objetivo, né, vai ter uma função que recebe uma atribuição de valores para essas variáveis e vai retornar um número real. É uma função que a gente pode conhecer ou pode não conhecer. Mas, enfim, uma função que recebe esse vetor θ de n variáveis aqui, recebe um vetor com um valor para cada uma dessas variáveis e vai indicar, vai retornar um valor real. Ou não, né? Um valor, enfim. Que pode indicar, por exemplo, o desempenho, né? No caso de um controlador ou alguma coisa relacionada. E o nosso objetivo é achar a combinação de valores aqui que maximiza ou minimiza essa função. A gente está otimizando, pode ser para maximizar o max aqui ou para minimizar min aqui. Ok? E o que a gente chama, né, vou formular aqui como, por exemplo, um problema de minimização. Eu quero minimizar a função f de x. E eu quero achar, né, o argumento, a função de f de θ, aliás, né, não f de x, f de θ. Ela recebe um valor θ. Então, ela é o argumento, né? Θ é o argumento dessa função. Eu quero achar o argumento θ aqui, né, de vetorzinho θ, que minimiza essa função f de x. Então, na matemática, né, quando a gente quer encontrar o mínimo, a gente usa só o mínimo da função. Qual é o menor valor de f de x? Aí a gente usa essa notação aqui, né, min de f de x. Mas se a gente quer encontrar qual o valor que minimiza f de x, então, matematicamente, a gente escreve com argmin. É o valor de entrada da função que faz ela atingir o menor valor. Então, nosso objetivo é encontrar esse valor aqui. E esse valor que minimiza a função, a gente vai chamar de θ estrela aqui. Né? Então, nosso objetivo é encontrar esse melhor vetor possível de melhor combinação possível de valores que vai minimizar a minha função. Né? No caso de um problema de minimização, se for maximização, eu quero encontrar o valor que maximiza a função. Né? Então, eu trocaria o min aqui por um max.